Arrume-se comigo pra ir pra escola. Gente, eu tô tão atrasada que eu nem sei por onde começar, velho. Gente, são 6h57. Acabei de acordar. E eu não tô com uma cara tão ruim assim, então eu não vou passar base. Gente, tá tão frio aqui. E eu não entendo porque faz tanto frio em São Paulo, velho. Eu nem tô em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pra fazer tanto frio assim. E hoje eu tenho prova de matemática, velho. Quem consegue pensar em conta de matemática nesse frio, velho? Mano, olha o que eu acabei de ver, velho. Vai ter 2 aulas de português seguidas hoje. Mano, tipo assim, velho. Nossa, juro, hoje é o pior dia da minha vida. Tá ligado? Meu cabelo não para do jeito que eu quero. Meu cabelo tá uma bosta, tá mó frio. Hoje tem prova, velho. Tipo assim, tirei o dia pra me estressar hoje. Nossa, juro. Vou passar mais um pouco de blush e vou partir, porque eu tô atrasadíssima, velho. Ai, gente, me desejem sorte. Que se eu sobreviver a hoje, eu sobrevivo a qualquer outro dia. Nossa, juro. Hoje tá tenso, velho. Nossa.